O ciclismo vem apresentando um desenvolvimento constante no Brasil, uma das modalidades que mais crescem no país, tudo graças à procura, à busca por saúde, mobilidade urbana sustentável e também lazer. A gente vai conversar um pouco sobre isso com o presidente da Federação Piauiense de Ciclismo, porque aqui também a modalidade não para de crescer. Presidente, aqui no Piauí a gente também está tendo esse crescimento já bem assim acentuado do ciclismo. Nos últimos anos a modalidade não para de crescer. A federação, por exemplo, tem hoje mais de 500 federados, cerca de 700 para ser mais preciso. Sem dúvida, Francinito. Esse crescimento vem desde a pandemia, né? Deu uma reduzida agora, mas continua em ascensão. Então, para a gente é um motivo de felicidade, né? Tá no meio de um esporte desse que gera saúde, gera mobilidade urbana e, além de tudo, que cresce a cada ano. Bom, presidente, presidente Fernando Corrêa Lima, da Federação Piauiense de Ciclismo, o que tem sido mais desafiador para vocês nesse momento que o ciclismo já está consolidado como esporte, como modalidade esportiva? O que tem sido mais desafiador aqui no Piauí? Porque a gente sabe que o ciclismo não é um esporte barato, o equipamento, né? O bom equipamento ele é caro, né? Uma bicicleta boa, de qualidade, não está disponível para todo mundo. Sem dúvida, e esse é um dos principais pontos, né, que fazem a gente repensar algumas vezes, né, porque tem atletas que não têm condição de entrar no esporte por conta desse problema, né, do alto custo do equipamento, do alto custo das competições, né, então esse é um problema sério que a gente vem conseguindo ultrapassar com o apoio de algumas empresas, o apoio até do governo, das prefeituras, e isso tem nos ajudado a ajudar os atletas a conseguir superar isso e entrar na modalidade. Apesar dessa dificuldade, né, que poderia ser um obstáculo, o Piauí tem conseguido bons resultados nas competições regionais e nacionais também. Tivemos agora a Copa Norte, né, no Acre, onde a gente teve aí a participação de muitos atletas com medalhas, muitas medalhas para o Piauí, né? A gente tem conseguido driblar essas dificuldades. Você tem enxergado, presidente, que os atletas do Piauí estão realmente num patamar, chegando a um patamar aí respeitável no cenário nacional? Sim, sim, o Piauí tem atingido esse patamar que você falou. A gente chegou agora, como você falou, da Copa Norte-Nordeste, né, que aconteceu em Rio Branco, no Acre, e essa competição levou 16 seleções do Norte e Nordeste do Brasil, todos os estados estavam presentes, e nós conseguimos a 5ª colocação. O 6º lugar ficou bem atrás do 5º, então os 5 primeiros se destacaram. E isso, com certeza, é resultado de muito trabalho dos nossos atletas, né, que vem trabalhando duro, treinando duro, com determinação, disciplina e foco para esse tipo de competição. Antes disso, nós tivemos o Norte-Nordeste de mountain bike, que nós tivemos uma atleta nossa feminina, elite feminina, coisa que difícil acontecer, que ficou em 3º lugar. Tivemos agora o brasileiro também de mountain bike, né, que nós tivemos uma atleta nossa já veterana, que ficou em 2º lugar, 2º lugar, perdão, a Cláudia Regina. Então, para a gente é motivo de orgulho essa ascensão do esporte e dos nossos atletas, né, que também tem seu mérito. Só para que a gente colocar para quem está nos acompanhando, os atletas, para competir, eles precisam estar ligados, associados a um clube. Nós temos muitos clubes hoje aqui que tem um elenco de ciclistas, de atletas, para que eles possam competir pelos clubes. Sim, nós temos, na verdade, nessa temporada nós temos 35 clubes filiados à federação que estão disputando oficialmente as competições, né? Nós temos 4 campeonatos estaduais, 2 copas regionais e a copinha, que é a copinha infantil, que é as categorias de base. Então, para o atleta disputar, não obrigatoriamente ele tem que estar afiliado a um clube, mas ele pode até disputar avulso, mas a grande maioria mesmo disputa através de um clube, porque ele tanto participa da competição individual, quanto ele participa da competição por equipe, né? Então, existe uma competição muito grande também por trás disso, de equipes. Então, a gente sempre premia no final
dos campeonatos da temporada a equipe mais vitoriosa. E isso é uma disputa que acontece de forma bem elevada. O clube é de fato o melhor caminho para quem quer ingressar no esporte, ingressar no ciclismo, buscar um clube, se associar a ele para poder competir, porque a gente sabe que muita gente não tem essa informação, né? Às vezes gosta, quer praticar o esporte, mas não tem essa informação. Sem dúvida, sem dúvida. O primeiro passo é esse, você tem um grupo que sempre nasce de uma união de amigos, na verdade, colegas e amigos, né, que buscam os mesmos objetivos, saúde, como a gente falou no início, a saúde, o bem-estar, a mobilidade, o lazer, e eles se juntam em um grupo e esse grupo vai se tornando cada vez mais profissional e aí vira um clube ou uma equipe para participar dos campeonatos da nossa temporada e até um clube oficial com um CNPJ, como uma empresa para participar da federação mesmo, como um clube oficial, com direito a voto à federação, com direito a voz na federação e tudo. Mas isso tem que buscar a federação. Primeiro cria-se o grupo, reúne-se ali os amigos, os atletas, né, as pessoas que gostam, buscam a federação está aberta para receber qualquer grupo. Exatamente, o grupo tem que ser filiado também oficialmente à federação. Certo? O atleta tem que ser filiado individualmente como atleta oficial, aí ele se filia à Federação do Piauí e automaticamente ele está afiliado na Confederação Brasileira, ele recebe a carteirinha de ciclista oficial nacional, então qualquer lugar do Brasil que ele for com aquela carteirinha da federação aqui, ele está afiliado nacionalmente, pode correr em qualquer competição nacional, nas competições oficiais, participando de categorias oficiais, e o clube da mesma forma. Ele tem que estar filiado à federação para poder competir na disputa de equipes. Bom, a gente sabe que em todas as modalidades, Fernando, o esporte precisa da renovação. De estar sempre, né, com novos atletas chegando para que haja uma renovação e a gente tenha aí futuros campeões lá na frente. No ciclismo acontece isso, a federação tem se preocupado com a base, com aqueles atletas que estão iniciando. Há uma atenção especial também para o iniciante, porque a gente sabe que muitos ficam pelo meio do caminho. Se a federação não acompanhar talvez aquilo de perto, né, esse processo, pode ser que a gente não tenha, assim, pelo menos em quantidade, uma renovação. Como é que está todo esse processo da base, do olhar para a base do ciclismo piauiense? Sobre nossas categorias de base, Francinito, a gente vem passando pelo melhor momento do ciclismo do Piauí. Que legal. Faz dois anos atrás, em 2023, a gente começou a nossa competição chamada Copinha, que é uma disputa exclusiva de categorias de base. Então é um campeonato de mountain bike de categorias de base. Então você tem a categoria infanto-juvenil, juvenil e categoria júnior, certo? Fora as kids, categorias kids que são abaixo de 12 anos, que ainda não são oficiais, porque o atleta só pode correr oficialmente a partir dos 12 anos de idade, que é a categoria infanto-juvenil. E esse campeonato tem crescido bastante, tem trazido muitos adeptos, muitas crianças, claro que com o acompanhamento dos pais, né, que inclusive vem eu poderia até dizer, na sua metade, de grande parte também do interior do estado. Então essa é uma situação bem atípica, né, que a gente está vendo acontecer agora nos últimos 2 anos, que a gente está conseguindo descentralizar isso e trazer atletas do interior do estado. Pra você ter uma ideia, nossa categoria de base agora na Copa Norte-Nordeste, nós tivemos a Ana Mel, que é daqui de Teresina, que ela levou uma medalha de ouro e uma de prata na categoria juvenil feminino. Nós tivemos a Sofia, também, que levou medalha, que também é na categoria juvenil feminino, e essa é de Campo Alegre do Fidalgo. Nós tivemos o Igor Luiz, que é da categoria juvenil masculina, que é de Oeiras. Nós tivemos o Ítalo Bento, que é de Parnaíba, que levou 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata. Então nós temos uma gama de atletas da base que estão se destacando, e fora esses que eu falei, tem diversos outros. Tá? Então, para a gente é uma sensação muito legal, muito acolhedora e muito importante a gente trazer essas crianças de cidades do interior do estado para poder competir, para poder ter um esporte, né, para dizer que é seu, e para poder, além do esporte, cidadania, aprender a ser inclusão, aprender a ser gente de verdade, cidadão, como a gente diz. Bom, que bom que está acontecendo isso, porque isso é a garantia de que o ciclismo piauiense vai continuar forte pelos próximos anos. Você tocou num ponto importante aqui, Fernando, que é a questão do atleta do interior.
A federação é localizada aqui na capital. E como é que vocês têm dado essa assistência, acompanhado o atleta do interior? Porque aqui a gente, claro, tem bons valores, bons nomes, atletas que têm se destacado nas competições locais, regionais e nacionais, mas no interior, obviamente, também temos atletas com potencial. Como fazer para manter também o foco lá no atleta do interior? Bem, por isso que a federação começou a pensar na descentralização dos campeonatos, das provas, da mesma forma. Então, a gente criou a Copa Norte de ciclismo, fora os campeonatos estaduais que percorrem todo o Piauí. Para você ter uma ideia, o nosso campeonato, o maior campeonato da federação é o campeonato de maratona, de mountain bike. E antigamente, há uns 3, 4 anos atrás, nesse campeonato nós tínhamos de 6 a 7 a 8 etapas. E todas elas, a grande maioria, acontecia em Teresina. Ou aqui em Altos, que é do lado, ou aqui em Demerval Lobão, na redondeza da Grande Teresina, né, como a gente chama. E hoje, em 2025, esse campeonato, nós temos seis etapas e nenhuma delas acontece em Teresina, para você ter ideia. Então, o nosso maior campeonato, que a gente consegue trazer mais atletas para disputar, nenhuma etapa acontece mais em Teresina. Então, todas foram descentralizadas. Uma acontece em Pix, outra em Floriano, outra acontece em São João do Piauí, lá mais no sul, outra acontece em Parnaíba, outra acontece entendeu? Então, várias cidades do Piauí estão conseguindo avocar essa prova, conseguindo, com o apoio da federação, realizar esse evento de forma satisfatória, que a gente possa levar a etapa estadual para poder também chegar mais perto dos atletas daquela região, entendeu? Porque é muito difícil o atleta, por exemplo, 7 etapas no campeonato, toda vez o atleta lá do sul tem que se deslocar para cá, para a região norte, para a região do... O bom seria que se tivesse uma etapa em cada região, né? Seria perfeito. Né? É esse o nosso objetivo, entendeu? Então a gente está descentralizando para a gente colocar uma etapa lá no sul, uma etapa no centro-sul, uma etapa mais Teresina, uma etapa mais centro-norte, outra mais no norte, para descentralizar e favorecer todo mundo. Além disso, como eu falei, a gente criou a Copa Sul, que são 5 etapas de provas direcionadas ao sul do estado, onde a gente, da mesma forma do campeonato estadual, onde a gente faz uma premiação no final do ano, a gente valoriza aquele atleta, a gente valoriza a equipe dele, a gente valoriza os apoiadores daquele atleta, para poder fazer girar e fazer com que o atleta possa continuar no esporte, né? E qualquer cidade do Piauí, do interior do estado, pode se candidatar a ter uma prova homologada pela federação, presidente? Sem dúvida, Francinito. Inclusive, nós temos vários exemplos, né, de cidades que estão fazendo nesse ano, nessa temporada de 2025, a sua primeira prova. Então, o organizador, né, ou às vezes até o gestor municipal, muitas vezes o gestor municipal, eles querem realizar o evento e nos chamam, né, nos convidam para supervisionar a prova, e aí a prova tem que passar por uma avaliação no primeiro ano, sendo homologada apenas, passa por uma avaliação. Se tiver uma nota boa da equipe técnica da federação, no ano seguinte ele pode disputar uma vaga nos campeonatos, tanto nos campeonatos estaduais quanto nas copas regionais. Então essa é uma situação bem simples de acontecer. Você faz uma prova no ano, você tem uma avaliação, se sua avaliação for positiva, acima daquele limite da nota, você consegue se candidatar para ter uma prova válida por um campeonato, por um ranking estadual ou por uma copa regional. O que acontece com a cidade que, por exemplo, decide fazer uma grande prova de ciclismo na sua cidade e não procura, por exemplo, a federação para orientação, para homologar a prova? Sim, exatamente. É bom até você tocar nesse assunto, porque é interessante que a gente passe esse conhecimento para os gestores, para qualquer organizador, inclusive, que deseje fazer um evento de ciclismo. Então, a legislação federal considera o ciclismo como um evento radical, um esporte radical. Então, por isso... Exige cuidados. Exigem certos cuidados. Então, por isso, a legislação ela exige alguns requisitos, né? Inclusive, esse é um. Então, é obrigatório a homologação e supervisão da federação estadual, né? Filiada à federação nacional. Então, o gestor, o organizador que queira fazer um evento, seja ele amador, seja ele profissional, ele tem que estar com a federação ao seu lado, supervisionando o evento, certo? Então, muitos acham que, não, vou fazer uma brincadeirinha aqui. É só andar de bicicleta? Só andar de bicicleta. Às vezes não é tão simples, porque você, como organizador, você como gestor, que está fazendo aquele evento, você está executando aquele projeto, você está levando,
vamos dizer, 50, 100, 200 pessoas para aquele seu evento e você é o responsável por aquelas pessoas, entendeu? Então, quando você começa a fazer aquele evento, você se torna responsável, você puxa a responsabilidade para você. Então, acontecendo alguma coisa, um acidente que porventura venha acontecer, a responsabilidade é do organizador. Então, para que isso não ocorra, para que ele se resguarde, ele deve seguir aquele regulamento, ele deve seguir aquela legislação. Então, não é tão simples, não é uma brincadeira, como eles dizem, fazer um evento de ciclismo, né? Então, tem que estar homologado e tem que ter a supervisão do departamento técnico da federação. Algum gestor aqui no Piauí já decidiu por conta própria, sem procurar a federação, realizar um evento de ciclismo, e aí a federação tomou conhecimento, ficou sabendo e procurou, né, entrar de certa forma com algum pedido junto ao Ministério Público para que a lei, né, para que esse gestor sofra as sanções da lei? Exatamente, já aconteceu bastante, mais com o tempo para trás, agora atualmente acontece mais dificilmente, né? Na verdade, muito raramente. Muito raramente, mas acontece. Então a gente tem que chamar a atenção, por quê? Porque nós da federação somos obrigados a tomar uma certa posição. A gente tomando conhecimento de um evento que ocorre dessa forma, sem a regularidade necessária, sem estar dentro da legislação, nós não podemos nos omitir, né? Então, a gente tem que informar o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que fiscaliza o cumprimento daquela lei, e certamente o Ministério Público irá tomar as providências legais. Sendo um gestor público, irá entrar com uma ação de improbidade ou outra ação cabível, sendo um organizador terceiro, da mesma forma. Certamente ele terá uma dor de cabeça, porque ele puxou uma responsabilidade para si e não se responsabilizou em fazer a coisa certa. Então, isso realmente nos preocupa, né? Por conta da segurança dos atletas, e isso é uma coisa que tem diminuído bastante, mas que ainda ocorre. Ocorre, por exemplo, a gente tem informação que a cidade de Buriti dos Lopes já fez provas sem o acompanhamento, a homologação da Federação Piauiense de Ciclismo, e isso causou um problema, né? Sem dúvida. Buriti dos Lopes foi reincidente nessa prática, né? Mas é bom que a gente fale que a nova gestão que entrou agora já realizou um evento, inclusive nesse final de semana agora, do dia 7 de setembro, no final de semana passado, em que a primeira coisa que eles fizeram foi nos procurar, homologaram a prova, tomaram todos os cuidados, cumpriram todos os requisitos de segurança e estão de parabéns. A prova foi um sucesso, não aconteceu nenhum problema e com certeza no ano que vem eles vão estar maior ainda. Que bom que o novo gestor de Buriti dos Lopes tem essa consciência, né, de que é preciso ter essa parceria com a federação para que o evento seja realizado com sucesso e sem riscos para a integridade física dos ciclistas. Que é o mais importante, né? Inclusive, mandar um abraço aqui para o professor Gildásio, que foi quem nos procurou, que tomou todas as precauções, né, para que tudo ocorresse dentro da legislação e dentro da regularidade. Bom, falando em precauções e regularidade, a gente sabe também que a Federação de Ciclismo do Piauí tem se notabilizado no cenário regional e nacional por esse cuidado, por essa atenção, em especial quando vai realizar uma competição aqui no nosso estado do Piauí. Então isso tem dado um destaque ao nosso ciclismo. E como é que vocês estão pensando cada vez que vão fazer um evento? É sempre procurando melhorar, sempre buscando uma inovação, porque, como eu disse, a Federação do Piauí tem se notabilizado no ciclismo nacional por conta da excelência dos nossos eventos. Sem dúvida. Isso, inclusive, foi uma fala do nosso presidente nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo, José Luiz Vasconcelos, que esteve aqui presente no ano passado, quando realizamos a Copa Norte-Nordeste de 2024, né? E no ano passado foi a 46ª edição da Copa. E ficou registrado nos anais da Confederação Brasileira como a edição das 46 com mais estrutura, maior, com maior número de atletas. Então a gente bateu esse recorde em várias situações, então ficou registrado como a melhor Copa de todos os tempos. E da mesma forma, em 2018 nós fizemos o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada Master, aqui em Teresina também. E da mesma forma a gente também colocou bastante estrutura, ficou bem focado nos atletas, na segurança dos atletas, no bem-estar dos atletas, em poder proporcionar a eles uma etapa, não por ser no Piauí, que seria pequena. A gente procurou fazer, no Piauí, pois vamos fazer a maior do Brasil, que é para poder chamar a atenção e mostrar que o Piauí também pode.
Bom, falando em prova maior do Brasil, das maiores do Brasil, a gente já teve aqui grandes eventos, por exemplo, na área do mountain bike, né? Mas que tivemos também, diante nesses eventos, né? Num deles especificamente, um problema que gerou o óbito, o falecimento de um dos atletas que foi lá atrás, 2004, 2005, que era uma prova sensacional. Eu tive a oportunidade de acompanhar como repórter, como jornalista, várias edições dessa prova, 2 ou 3, se não me engano, e nós tivemos um falecimento que foi na prova lá em São Raimundo Nonato, no sul do estado, na prova que tinha um nome fantástico. A gente até comentou antes, né, que era o Bike Race Across. Naquela ocasião, uma atleta passou mal e acabou indo a óbito, né? Graças a Deus, os nossos organizadores, que não tinham nada a ver, porque o atleta precisa assinar um termo, né, que está bem fisicamente, para poder participar da prova, né? Isso não atrapalhou, né, pelo visto, o crescimento, o desenvolvimento das nossas competições a nível nacional. Não atrapalhou de forma nenhuma, até porque, como a gente falou antes, né, o organizador à época tomou todas as providências, cumpriu todos os requisitos de segurança e, na verdade, foi uma fatalidade, né? A atleta que não tinha esse costume, nem costume, que não era tão profissional, né, se alimentou de uma forma errada, muito pesada no dia anterior, então passou mal, aquele passar mal mesmo. Mal súbito, né? Súbito, exatamente. E aí foi levada para o hospital de São Raimundo Nonato. À época não tinha tanta estrutura, como você falou, era 2004, por ali aproximadamente, e foi levada para Floriano para tentar, mas no caminho ela não resistiu. Mas eu acredito que essa situação foi ultrapassada, o organizador conseguiu se livrar disso, foi absolvido sem problema nenhum, até porque não tinha mesmo nenhuma culpa não tinha nisso, nenhuma né? culpa, foi uma fatalidade, tinha tomado todas as precauções necessárias, então eu acredito que não atrapalhou. Isso mostra como é importante ter essa organização com a federação, de qualquer pessoa que queira organizar uma prova, né, tem que ter esse acompanhamento da federação, porque você está mexendo, entre aspas, com vidas humanas. Então, não se pode fazer uma competição, principalmente essas competições que são de mountain bike, numa região onde é difícil o acesso, uma região que tem muito calor, muito sol. Tudo isso é importante, presidente. É como a gente falou agora há pouco, né? Você vai achando que é uma brincadeira. Não, estou fazendo só uma brincadeira. Não toma as precauções necessárias e aí você puxa a responsabilidade para você. O organizador teve sorte, teve competência, na verdade, que fez a prova toda dentro da legalidade, dentro da regularidade, e ficou comprovado que foi uma fatalidade, né? Então, ele foi absolvido exatamente por isso, porque ele tomou as providências, a prova era legalizada, a prova era regular perante a federação e perante a Confederação Brasileira, tinha um acompanhamento da Polícia Militar, dos hospitais, tinham ambulâncias, várias ambulâncias, e então ele tomou todas as precauções. A Federação Piauiense de Ciclismo pretende retomar essas grandes maratonas de ciclismo, de mountain bike, que viraram assim um sinônimo de provas difíceis, de provas bem elaboradas aqui no Piauí, né? Vinha gente de todo lugar, como eu disse, acompanhei, tive o prazer, a oportunidade como repórter de acompanhar algumas dessas provas. A gente via a participação de atletas do Brasil inteiro, tinha até atleta do exterior, porque a gente tinha ali naquele momento uma referência muito grande no Brasil dessas grandes provas, dessas grandes maratonas de ciclismo de mountain bike. A federação pensa em algum momento retomar também isso? Sem dúvida. Nós, como eu estava falando, do campeonato de mountain bike maratona, né, que é o nosso maior campeonato. Nós temos 7 etapas. Mas isso é muito a nível local, eu falo na esfera mas nacional. Dentro do campeonato de maratona, para você ter uma ideia, das 7 etapas, 5 delas são ranking nacional. Então, só em ter o ranking nacional, você puxa atletas... Atrai, né? Atrai atletas do Brasil inteiro, em busca dos pontos, da pontuação. E os atletas bem colocados, eles somam pontos no ranking nacional. Cada etapa de ranking nacional, ele vai somando pontos. Então, o atleta procura uma etapa mais próxima de você, da sua cidade natal. Eu sou, por exemplo, do Rio Grande do Norte, Fortaleza, Paraíba, eu venho para o Piauí em busca dos pontos nacional, que é mais fácil do que eu ir lá para o Rio Grande do Sul, mais barato, inclusive. Então, você puxa muito atleta de outros estados para a sua prova. Mas, como você falou, aquelas provas inclusive o Picos Pro Race, que você conhece bem, é uma etapa, é o segundo ano e vai ser o terceiro agora em 2026,
de ranking internacional. Que já está em outro patamar. Já está em outro patamar. Nós estamos no nível internacional, da UCI, a União Ciclística Internacional. E outra prova, inclusive, o Capivara Ride, que acontece dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara, esse ano de 2026. Que é na mesma pegada, inclusive, do antigo Bike Race Across. Exatamente. E esse ano de 2026, os meninos organizadores do Capivara Ride estão disputando também, já pediram, já solicitaram à federação o ranking internacional. Então, nós somos um dos poucos estados do Brasil a terem 2 provas de ranking internacional. Não é fácil. Você conseguir... De mountain bike. De mountain bike. Você conseguir o ranking internacional, você tem uma série de requisitos que você tem que cumprir. Inclusive, toda a sua documentação, toda a sua regulamentação, ele tem que estar em várias línguas, pra você ter ideia. Não só o regulamento da prova em português, não. Você tem que ter em português, você tem que ter em inglês e em espanhol. Pra você ter ideia, para ele conseguir o ranking UCI. Então, a organização do evento tem que ser uma boa organização e bem estruturada, né? Então, ele tem que ter um mínimo de premiação em dinheiro para os atletas. Então, são uma série de requisitos que, para você conseguir esse ranking, não é fácil. Então, para o Piauí, o estado pobre aqui do Nordeste, conseguir 2 provas de ranking internacional é muito difícil. E é difícil os estados do Brasil, tirando, claro, São Paulo, Minas Gerais, que são os maiores, é difícil outros terem 2 provas de ranking internacional. Que bom que estamos nesse nível, né? Evoluindo também nessa Da mesma questão. forma, do número de filiados que você falou, nós estamos atingindo quase 700 filiados. Nós somos, para você ter ideia, o 6º estado do Brasil com o maior número de filiados na federação. Então, isso também é um número que chama a atenção da própria Confederação Brasileira, para poder levar em conta, entre aspas, o respeito à federação local, né? Fernando, agora a gente está se encaminhando para a reta final da temporada de ciclismo aqui no Piauí. Dia 28 deste mês de setembro teremos o GP UFP. Queria que você falasse um pouco dessa prova, quem pode participar e qual é a expectativa para o GP UFP de ciclismo. Isso, o GP UFP será a nossa 6ª etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo de Estrada, certo? Ele será realizado em parceria com a reitoria da UFP, através do professor Emídio, lá coordenador de juventude da UFP, que foi muito solícito conosco e cedeu lá a UFP, da mesma forma que a SAD Leste, com o João Pádua e o pessoal do S-Trans, superintendente do S-Trans e o agente Fábio Luz, que sempre é muito solícito conosco. Então, está tudo organizado. Para o dia 28 a gente fazer essa etapa, e é uma etapa local, entre aspas, mas é uma etapa mais estadual. Então a gente vai trazer atletas de todo o estado, né? E até de Fortaleza, já soubemos de uma equipe que vem correr, por ser dentro da UFP, um lugar seguro, um lugar com estrutura. Então vem a equipe de Fortaleza, vem atletas de São Luís, nós temos atleta do Pará, que correm aqui no Piauí. Então a prova promete ser bastante prestigiada e muito boa. Essas parcerias com instituições públicas federais como a UFP é muito interessante para o ciclismo. É um apoio a mais que a modalidade tem aqui no Piauí. É um apoio a mais. E a UFP, como tem aquele campus, né, o campus federal, né, e é bem cuidado, o campus federal é bem estruturado, então permite que nós façamos essas provas lá com toda a segurança. Bom, depois dessa prova de novembro, dia 28, né, o GP UFP de ciclismo, teremos o Delta Tour de ciclismo lá no litoral do estado. Fala um pouco também sobre a expectativa para essa prova lá. É diferente, não é ciclismo de estrada, é ciclismo... Não, é de estrada. De estrada também. De estrada, né? Também. Só que é uma prova diferente por ser da própria federação que organiza, né? Então, é uma prova que a gente já está na 3ª edição. A gente sempre tem um apoio lá da Prefeitura de Parnaíba, sempre tem um apoio do Governo do Estado, que é uma região litorânea, né? Então, é uma região de turismo. Exatamente. A gente sempre consegue levar mais de 200 atletas para lá. A gente traz muita gente de Fortaleza, traz muita gente do Maranhão, a gente traz muita gente dos estados do Norte e Nordeste. Então, sempre é uma prova muito linda no litoral, porque além de ser o litoral, o pessoal gosta de ir, porque além da prova, aproveita a praia, aproveita, né, as coisas boas da Parnaíba e de Luiz Correia, região. O nosso litoral, belíssimo. Belíssimo litoral. E além disso, as pessoas aproveitam para vir para a prova e passam 5 dias. Em vez de vir só para correr e voltar, não, eles passam 5 dias, vão no Delta conhecer, vão em Barra Grande conhecer. Então, é fantástica a prova. É aquela história, né, que o esporte, no caso aqui o ciclismo, gerando também receita, renda para o Piauí, né, Sem com dúvida, quem vem, com os atletas. Um dos
maiores pontos positivos das provas de ciclismo que a gente descentraliza no estado todo é isso. A gente leva o turismo para aquela cidade, a gente leva a geração de renda para a população local, né? Leva o emprego indireto e direto, né? Porque a gente leva o profissionalismo para aquela região e movimenta todo o comércio da cidade. E claro, a gente sabe que isso também pode atrair novos atletas, né? Porque a federação disponibiliza uma estrutura onde pessoas podem só acompanhar, só assistir a prova. Claro, tanto os espectadores, né, participam do evento, da estrutura do evento, como os atletas que não são profissionais, veem um evento dessa magnitude e querem participar também de alguma forma, então querem correr, às vezes até existem até atletas mirins que se voluntariam para ajudar na organização da prova, e isso é fantástico. Bom, eu estou há quase 20 anos nessa área do esporte e sei que não é fácil fazer esporte, não só no âmbito do jornalismo, mas também no âmbito esportivo, nas modalidades, porque é sempre difícil, às vezes, você conseguir apoio, patrocínio, para que você faça um evento de qualidade, um evento que chame a atenção e esteja dentro dos padrões exigidos pelas confederações dos esportes. A federação tem encontrado dificuldade? Como é que tem sido isso? Como é que tem sido essa luta, né, para fazer esses eventos, já que a gente sabe que a federação se tornou referência nacionalmente, porque tem caprichado muito todos os detalhes nos seus eventos? Como é que vocês têm lidado com essa questão do patrocínio, do apoio? Eu diria, Francinito, que é o maior calo, né, do esporte, né? Porque fazer esporte é muito difícil. Modalidade. Qualquer modalidade, ainda mais o ciclismo, que é como você falou no início, é um esporte caro, né? Não diria nem que é um esporte de rico, mas é um esporte muito caro. Para você fazer o ciclismo hoje, ou você tem que ter dinheiro no bolso, tem bala na agulha, como a gente diz, né? Ou você tem que ter um patrocínio bom, apoio bom. Tem bicicleta para atleta que custa até 100 mil reais. Tem com certeza. Tem bicicleta de ciclismo de estrada que você encontra 110 mil reais. Então você fica besta, é mais caro do que um carro. Então você fica besta com os valores. Como é que o atleta faz, o atleta piauiense que não tem tanto recurso, para ter um equipamento que ele possa se sentir em condições de disputar uma prova, de competir mesmo com um atleta de outro estado, que tem mais estrutura, que tem um bom equipamento, que tem mais apoio? A gente vê muito essa luta, né? A dificuldade dessa luta de alguns atletas, principalmente os que vêm do interior, né? Em conseguir se equiparar aos atletas que têm uma certa condição maior e que têm um equipamento muito bom. Então a gente vê eles buscando saídas como o patrocínio, que a gente chama, né? Ou mesmo a gente já ajudou, contribuiu com muitos atletas na elaboração de um projeto para um Bolsa Atleta, para disputar o Bolsa Atleta municipal, o Bolsa Atleta estadual, ou até mesmo o Bolsa Atleta nacional. Da mesma forma, projetos para iniciativa privada. Então, diversos projetos a gente já contribuiu com atletas, tanto de Teresina quanto do interior, para fazer um projeto bacaninha, para ele contar a história dele no esporte, para ele poder colocar ali no papel as vitórias que ele teve, que ele já conseguiu, as provas que ele já participou, e mostrar para aquele pretenso patrocinador que ele irá ter um retorno com aquele atleta, entendeu? Então, é difícil o patrocínio, mas se você souber fazer, você chega lá. Porque muita gente diz, não tem patrocínio, mas você vê que o cara não tem Desiste logo, né? Desiste logo, às vezes não faz um projeto, não bota no papel o que ele está pensando, às vezes ele quer só pedir o patrocínio. Hoje em dia você não pede um patrocínio, você vende um patrocínio, né? Porque não é com a empresa. E a federação tem tido esse contato com os atletas, feito essa ligação, dado essa informação, ajudado os atletas a elaborarem os seus projetos, para que eles possam ser felizes nessa busca do patrocínio. Sem dúvida. Inclusive, o último caso, a gente teve uma atleta de Pedro II, que é inclusive deficiente, da categoria do paraciclismo, né, que a gente conseguiu, com um projeto que a gente ajudou ela a elaborar, conseguiu um patrocínio mensal para ela, em que ela está recebendo até hoje. Então, isso nos traz muita felicidade em poder ajudar esse atleta dessa forma. Bom, presidente, para a gente encerrar, eu queria só que o senhor colocasse aqui mais uma vez, que é importante, né? Porque as pessoas estão vendo que o ciclismo não para de crescer no mundo inteiro.
A gente abriu a entrevista falando sobre isso, né? A busca pela saúde, pelo lazer, pela mobilidade urbana sustentável. Esses são atraentes incríveis para o ciclismo. Afinal de contas, né? Todo mundo precisa pensar um pouco nisso. Não dá para se viver sem isso, né? E qual seria aí o ponto de partida para uma pessoa, uma criança, um adolescente, um jovem, para começar nesse esporte que não para de crescer no Brasil? E claro, aqui no Piauí a gente sabe que o ciclismo evoluiu muito, cresceu muito. Não à toa temos aí quase 700 federados à Federação Piauiense de Ciclismo. Bem, o primeiro passo é você ter uma pequena bicicleta, né, das categorias de base, você se empolgar, você ter o apoio da sua família e, principalmente, você estudar, né? Não adianta você se dar bem no esporte e não se dar bem na escola. Não adianta você trocar a escola pelo esporte. Então, você tem que conciliar, você tem que aprender a conciliar um com o outro, né? E aí, com certeza, você vai ter sucesso no esporte da mesma forma. Então, você tem que ter uma pequena bicicleta, você tem que arrumar, conseguir se juntar com um grupo de amigos para pedalar, até porque você tem aquele incentivo, né, de ter alguém para pedalar com você, uma companhia para você ir para uma trilha, você fazer uma pedalada, até mesmo para o lazer, para a saúde, né, buscando saúde. É interessante você ter um parceiro, uma parceira de pedalada, a esposa, o filho, o pai, a mãe, não importa quem seja, mas o importante é um ajudando o outro, um incentivando o outro. Com certeza essa pessoa vai conseguir galgar sucesso no esporte. Agora, sim, uma perguntinha para encerrar. Me veio agora aqui a memória que a gente já teve um representante do esporte piauiense em uma Olimpíada, que foi a judoca Sara Menezes, medalhista olímpico. E eu queria saber se você imagina que algum dia a gente possa ter também um ciclista piauiense no time olímpico, brigando por medalha em uma Olimpíada. Coincidência essa sua pergunta, Francisco. A gente chegou agora da Copa Norte-Nordeste, em que a gente conseguiu o 5º lugar entre as 16 seleções, e lá nós tínhamos uma base muito forte, como a gente falou agora há pouco. E 2 dessas meninas da base, categoria juvenil feminino, que é de 14 a 16 anos, tiveram muito sucesso lá. Então ganharam diversas medalhas, tanto ouro, quanto prata, quanto bronze. E eu, inclusive, comentei essa questão com a nossa diretoria, com nossos dirigentes que estavam presentes na Copa. Essa menina tem sucesso. Um dia potencial. Tem potencial. Nós vamos ver um dia ela na Olimpíada. Essa foi a camisa que ela usou lá? Mostra pra gente, Essa foi a camisa, o uniforme da seleção piauiense de ciclismo, considerado o uniforme mais bonito da Copa. Bonito, amarelo, vivo, né? Isso. As cores da bandeira do Piauí. Exatamente. Então a gente agradece aí os nossos patrocinadores que permitiram que o Piauí pudesse ir para a Copa, né? Foi uma Copa muito difícil, porque a gente teve que levar 26 atletas de avião, porque é Rio Branco, Acre, longe, lá na outra ponta, né? Então é muito difícil o transporte desses atletas, né? Ano que vem a gente tem uma novidade, que foi eleito o Ceará para sediar outra Copa em 2026. Então é mais perto, a gente vai com né? ônibus Aqui do lado. Cheia, a seleção vai cheia, com 29 atletas, 36 atletas, perdão. Então a gente vai ser outra disputa. Tá certo, a gente conversou aqui no nosso bate-papo no Contra-Ataque com o presidente da Federação Piauiense de Ciclismo, Fernando Correia Lima, por todo esse belo trabalho que faz essa entidade em prol do nosso ciclismo. Então você pode conferir a entrevista na íntegra no YouTube e também os cortes dessa entrevista, principais trechos nas nossas redes sociais. Tá certo? Até a próxima jornada.